Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos com a nossa revisão para o concurso da Saneago, para o cargo de agente de operação, que é um cargo de nível médio. Aqui quem fala com vocês é a Bárbara Michelini, pode me chamar de Babi, porque depois de tantos vídeos nós já estamos íntimos. E vamos lá para a nossa revisão. Hoje a gente vai falar um pouco da parte de conhecimentos gerais da organização da administração pública. A organização administrativa, ela é formada por pessoas políticas, que são os entes políticos, e por pessoas administrativas, que são os entes administrativos. As pessoas políticas são a União, Estados, Distrito Federal e municípios. São os entes da federação que são previstos na própria Constituição Federal. As pessoas administrativas ou os entes administrativos são pessoas criadas por lei ou por autorização legal editada por ente político. Então, quem cria é a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios. E essas pessoas, elas são criadas para desempenho de função administrativa ou exploração da atividade econômica. É o que nós chamamos de administração indireta. Ela é formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e pelas empresas públicas. Nós vamos falar do âmbito federal, mas isso se aplica também ao âmbito estadual e ao âmbito municipal. É só trocar presidente por governador ou por prefeito, né? Nós vamos falar do âmbito federal. O presidente, ele administra o país, mas para auxiliá-lo nessa administração, nós temos os ministros, que são nomeados pelo presidente da República. Os ministérios, eles são criados para ajudar nessa administração. E a administração pública, ela pode optar por duas formas de administração, vamos assim dizer. Ela pode fazer a desconcentração, que é a criação de órgãos, que são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertencem. Então, os ministérios, pela desconcentração, são criados os órgãos que são subordinados aos ministérios, e esses órgãos são centros de competência sem personalidade jurídica. Tudo que eles fazem, vamos assim dizer, é imputado à União, que foi a pessoa jurídica que os criou. Na descentralização, são criados entes administrativos, que são pessoas criadas por lei ou autorização legal editada pelo ente político, para desempenho de função administrativa ou exploração da atividade econômica. Fazem parte da administração indireta as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. A desconcentração ou a descentralização, ela é prerrogativa da administração. Então, ela pode escolher entre fazer desconcentração ou fazer a descentralização. Se ela fizer a desconcentração, ela cria os órgãos públicos. E se ela faz a descentralização, ela cria os entes administrativos. E qual que é a diferença entre órgão e ente administrativo? O órgão, ele é criado através da técnica da desconcentração. E ele faz parte da mesma pessoa jurídica. Então, ele é hierarquicamente subordinado ao ministério ao qual ele é vinculado. Então, na criação do órgão, a hierarquia, a subordinação, porque pela técnica da desconcentração, ele faz parte da mesma pessoa jurídica que o criou. Para o ente administrativo, já não há hierarquia e nem há subordinação. O que há é uma vinculação, tutela, supervisão ministerial, controle finalístico. Por quê? Porque ele foi criado através da técnica da descentralização. Então, foi criada uma nova pessoa jurídica. Ele não faz parte da pessoa jurídica que o criou, ele é uma nova pessoa jurídica. E em razão disso, não há hierarquia e não há subordinação. Nós podemos falar de vinculação, tutela, supervisão ministerial e controle finalístico, mas jamais falar em hierarquia ou subordinação. A autarquia, ela tem personalidade jurídica de direito público interno e ela é criada por lei. Toda vez que a questão falar sobre criada por lei, criação por lei, ela vai estar falando de autarquia. Ela tem autonomia administrativa, ela faz a prestação de serviço público específico, tipicamente estatal, é um serviço tipicamente estatal.
Ela tem submissão a controle finalístico de suas atividades, porque ela faz parte da administração indireta, igual a gente viu. Tem a transferência da titularidade do serviço público e não apenas de sua execução, porque ela é uma pessoa jurídica, ela é uma nova pessoa jurídica, lembra? E o servidor público que trabalha na autarquia, ele é submetido ao regime estatutário. Essas são as principais características da autarquia. As empresas estatais, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas são criadas mediante autorização legal. Lembra que as autarquias são criadas por lei? As empresas estatais, elas têm a sua criação autorizada por lei. Elas não são criadas diretamente pela lei. A lei só autoriza a criação. Elas prestam serviço público ou exploram atividade econômica, geralmente são criadas para exploração de atividade econômica. Elas têm regime jurídico de direito privado e os empregados que nela não trabalham, apesar de serem submetidos a concurso público, na verdade eles não são estatutários, eles são seletistas. Algumas diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. A empresa pública, ela tem capital exclusivamente público, ela pode ser criada sob qualquer forma de organização empresarial. E quando a gente fala da empresa pública federal, ela tem foro federal. Então, as ações, elas são submetidas à Justiça Federal. Quando a gente fala de sociedade de economia mista, o capital da sociedade de economia mista, ele não é exclusivamente público, ele é misto. Ele tem parte público e parte privado. Mas o poder público, ele detém a maioria do capital votante. Ela obrigatoriamente tem que ser constituída sob a forma de sociedade anônima e ela não é submetida à Justiça Federal, quando a gente fala de sociedade de economia mista federal. Ela é submetida ao foro comum, que é a Justiça Estadual. Por que eu deixei a fundação por último? Porque a fundação ela tem uma característica exclusiva, vamos assim dizer. Por quê? Porque ela pode ser constituída sob a personalidade jurídica de direito público interno. Nesse caso, a lei cria e ela é chamada de autarquia fundacional. Ou sob direito privado, que nesse caso nós temos a Fundação Pública de Direito Privado, que a lei autoriza a criação. Ela não é criada por lei, a lei autoriza a sua criação. Se ela é criada sob o regime de direito público, nesse caso, o seu regime se assemelha ao das autarquias, que a gente já viu. Se ela é criada sob o regime de direito privado, nesse caso, seu regime se assemelha ao da sociedade de economia mista e empresa pública, que a gente também já viu. Se você gostou do vídeo, acesse a nossa playlist da revisão, que encontra-se na descrição, que contém todos os vídeos que a gente já fez da revisão, né, do concurso da Saneago. E também inscreva-se no nosso canal e dê um like nesse vídeo. Eu espero ter ajudado e bons estudos!